É com muita honra que o Grupo Fraternidade Cósmica recebe hoje aqui o professor Cícero Teixeira, trabalhador, escritor, trabalhador espírita da Sociedade Bezerra de Menezes, que se dispôs a falar conosco, a transmitir uma importante mensagem, que vai usar a palavra agora e passar a sua mensagem. Vai falar do átomo ao arcanjo. Professor Cícero, a quem eu peço uma salva de palmas. Pode. Professor Cícero, pode passar, o microfone é seu. Depois da palestra do professor Cícero, nós vamos ter um coffee break, tá? Mas o professor Cícero vai... O coffee break é daqui a pouco. Não, eles vão... Quem quiser sair, pode sair, entrar, não atrapalha, dinamiza. Eu ouvi com muita atenção a excelente exposição e reflexão do nosso querido irmão. E fiquei pensando, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Não sei o que é que vai acontecer. Pode bagunçar um pouco o teu plano, viu, meu querido? Mas como você, como um bom cristão que é, eu vou testar o grau de tolerância dele. Tá bom? Eu li, estou estudando. A gente, quanto mais estuda, mais vai se conscientizando que pouco a gente sabe. Alguém já disse isso. É a minha experiência nessa existência. Estão ouvindo a minha voz aí? Dá para entender que a gente pensa que fala, mas não diz o que era para dizer. Mas antes de nós começarmos o nosso diálogo, ele já disse tudo. E vocês sabem disso. Aí ele disse, o que eu vou fazer agora? Mas aí me veio, posso fazer uma experiência aqui? Vocês já viram um espírito materializado? Alguém já viu aqui? Já viu? Já viu um espírito materializado? Como é que foi? Hein? Então fala. Nós vamos mudar a dinâmica. Permite. Quantos minutos eu tenho para ficar aqui? 40 minutos. É tão rico e tão rica essa oportunidade para mim. Eu tenho que fazer um pacote condensado. Aproveitar vocês aqui e nós refletirmos. O senhor quer saber como é que eu ouvi o Espírito? Eu vi um amigo que eu conhecia e conversava outras vezes com ele. O dia que eu vi ele, fazia tempo que eu não via ele, eu enxerguei ele numa condição que está escrito, que é diferente,
Eu perguntei, falei para ele, esse dia eu me lembrei de ti, porque eu vi uns assuntos que sempre nós falamos quando temos conversando. Quando ele me olhou, ele mandou sentar, ele sentou na minha frente, não era aquele que eu tinha conversado, ele estava com outra fisionomia. Aí eu disse para ele, eu pensei, estou confundindo o cara. Quando eu olho na rua e volto para dizer para ele, eu estou te confundindo como um conhecido, ele era outra pessoa. É uma experiência que ele teve. Só colocar a pilha sem fazer. Eu não gosto muito desse aparelho. Eu experimentei isso tudo. Não me agrada. Eu gosto mais de ficar assim, conversando. Mas eu já estou com 92 primaveras. E esse esqueleto aqui, com 92 anos de uso, agora eu sinto que eu não saio com aquela leveza, porque alguma coisa está faltando colágeno, mas a gente está providenciando. Com a minha intenção e pretensão e presunção é chegar aos 120, eu preciso fazer muita coisa ainda nessa encarnação. Não sei por que razão eu fiz essa pergunta para vocês. Ele deu o testemunho dele. Há muito tempo atrás, vocês eram, deixa eu dar uma olhadinha aqui, muitos de vocês ainda não tinham reencarnado nessa encarnação. Eu já estava aqui. E alguém me perguntou, depois que eu fiz uma palestra, o senhor já viu um espírito materializado? Eu fiz uma palestra que até eu mesmo gostei sobre William Crookes. Já ouviram falar no William Crookes? O grande cientista inglês que teve a honestidade, a coragem de investigar 1850, por aí, 60, 70, uma médium que, através dela, Kate King, um espírito se materializava. E eu estudei, investiguei e fiz uma palestra razoavelmente boa. Até eu saí satisfeito. E o cara me faz essa pergunta. Eu fiquei meio... O que eu vou responder? Ele disse, olha, ainda não tive o prazer de ver um espírito materializado. Materializado, hein? Não é uma visão. Materializado. E ele disse assim, eu vou conseguir um convite para o senhor. Isso foi aqui, em Porto Alegre, há anos atrás. Na tristeza, eu vi um espírito materializado. Mas o tema não é esse. Eu quero deixar vocês curiosos. Onde é que está o meu anfitrião? Desapareceu? Rapaz, eu quero saber quando é que nós vamos ter outro encontro para eu contar a história para eles.
Nada disso foi planejado, viu? Nada disso. Mas eu não vou responder para vocês hoje. E quem quiser saber, nessa encarnação ainda, nós podemos nos reunir aqui novamente para bater um papo. Eu vi com esses olhos. É uma experiência fantástica. E amedronta. Amedronta. Em várias experiências, eu tive várias oportunidades. Eu quero um dia compartilhar com vocês. Mas não vim aqui para falar em espírito materializado. Estou totalmente... Não fumei um baseado antes de vir para cá. Às vezes a gente dá uma tragada que é para... Ou toma uma caipirinha incrementada que é para esticar, além da ajuda dos mentores. Se não for a ajuda deles, a gente fica meio constrangido e meio inibido. O tema proposto, vocês devem ter ouvido falar, ele anunciou. O átomo e o arcanjo. Do átomo ao arcanjo. Há mais de 50 anos que eu estou pensando nessa parte do livro dos Espíritos, na questão 540, quando Kardec pergunta aos mentores espirituais sobre o papel dos espíritos na natureza. E os mentores disseram que os espíritos são seres inteligentes que fazem parte da natureza. E, de acordo com o estágio de evolução de cada espírito, ele atua na biosfera terrestre. Os mentores não usaram a palavra biosfera, não porque não soubessem, mas isso, quando falaram para o Kardec, foi em 1857. Biosfera, a palavra biosfera surge depois. Linguagem mais moderna. Os espíritos, os que atuam no reino atômico, mineral, vegetal, animal, humano, e segue por aí. E no final da explicação que os mentores espirituais disseram para Kardec, diz assim, em a natureza, tudo se liga, se contacta, se conecta. Isso eles não disseram, eu estou dizendo. Desde o átomo primitivo, ao arcanjo, mesmo porque o arcanjo passou pelo átomo. Controlo o meu tempo. Eu quero falar uns 20 minutos. Vai controlando. Depois, até a meia-noite, nós terminamos. Né? Então, veja só. Há muito tempo, eu era ainda estudante na universidade, na URGS, quando estava fazendo a história natural naquela época, hoje é biologia. Um curso extraordinário. Foi a melhor coisa que eu fiz nessa encarnação. Eu queria ser médico e me vetaram.
você não tem moral para ser médico. Porque em outras vidas eu fui um médico ginecologista, fiz o cobra e lagarto. Fui aborteiro, fiz tudo que vocês podem imaginar. Então, não tinha mérito para ser médico. Então, me deram uma colher de chá. Você vai ser professor, mal remunerado. E o professor, professor é escravo, né? Os antigos pedagogos lá na velha Grécia, em Roma, o Públio Lentulus, que foi o senador, numa encarnação posterior, ele veio para ser um escravo pedagogo. Você lembra? Tem um livro que diz isso. Hein? 50 anos depois. Eles não merecem muito, um salário muito digno, não. Tem que suar. E para fazer mestrado, fazer doutorado, tem que suar. É o que eu estou fazendo. Bom, e daí? Eu estava no laboratório de biologia, de anatomia, e nós estávamos dissecando uma série de insetos. E um amigo meu, já desencarnado, espírita também, nós entusiasmados, que nós estávamos estudando e fazendo comentário. Nós estávamos entrando no espiritismo naquela época, foi na década de 50. E aí, nós lembramos dessa passagem. Em a natureza, tudo se harmoniza, tudo se liga, desde o átomo primitivo ao arcanjo. Mesmo porque o arcanjo foi átomo. E até hoje eu estou pensando nisso. Qual é a minha proposta para vocês, para nós refletirmos, para nós fazermos uma reflexão? Nós aqui já fomos átomo, já passamos pelo átomo, já fomos uma protoconsciência atômica. Depois de milhões e milhões de anos, passamos a ser uma protoconsciência mineral. Milhões e milhões e milhões de anos se sucederam, passamos a ser uma protoconsciência vegetal, animal, até despertar em nós a pré-consciência humana. Em todas essas etapas evolutivas, planetárias, cósmicas, nós passamos pelas grandes transições que nós estamos vivenciando agora na condição de ser consciente, ser com uma consciência a caminho da autoconsciência, um ser humano, um espírito, rumo à angelitude. Mas aí, para chegar à angelitude, com essa coisa que nós temos, com esse Brasil, que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, eu tenho minhas dúvidas. Com esse povo que é aqui, que estamos aqui, bota
grande transição planetária. Vai ter que ser grande transição planetária mesmo. Não é coisinha michuruca. Vocês já pensaram nisso? Aí, eu olhando lá para o infinito, disse, poxa, mas está longe. Mas aí eu resolvi, para consolo meu, nessa reflexão que eu estou fazendo, e que quero compartilhar com vocês. E quero também a ajuda de vocês. Isso, pô, mas hoje eu deixei de ser um troglodita e um antropófago. Hoje ainda sou carnívoro, mas os herbívoros herdarão a terra. Eu estou convencido disso. Mas eu ainda já tentei abandonar a carne e a última vez que eu fiz isso, fiquei paralítico, tive 2 meses hospitalizado. Vocês não querem saber para chegar ao que eu estou hoje. Hoje eu estou uma fina flor. Vocês estão rindo, né? Então, eu parei, ouvi a mente e o coração, e alguns amigos que às vezes nos ajudam, caridosamente, dizem assim, mas você já chegou aqui. Olha para trás o que você já percorreu. Era esse o convite que eu queria fazer com vocês. Porque se a gente olhar lá, no infinito, a gente vai cansar, desanimar. Tudo aquilo eu tenho que ir lá através das reencarnações sucessivas. E não é uma reencarnaçãozinha de 15, 20, 30, 40, 50 anos. Uma reencarnaçãozinha de 92 anos. Michuruca. Tem que ser uma reencarnação de 120 a 150. A nossa longevidade vai gradativamente. Vocês veem aí hoje, é muito fácil vocês encontrarem. Ainda anteontem, atendendo uma senhora, 80 anos, charmosa, batom, último grito, né? Cabelo. E a mulher tem a vantagem que de manhã ela tem cabelo preto. Depois toma banho, o cabelo fica meio azulado. Lá pelo café, não é mais nem azul, nem preto, mas é um colorido que nem no espectro solar se encontra no arco-íris. E confunde a gente, e encanta a gente, porque a mulher tem direito a fazer tudo. O homem tem que ter freio. Isso é para as mulheres. Entenderam? Então, eu estou aí nesse dilema. Nós já passamos pelo ato. Hoje somos seres, os budistas chamam seres sencientes. Há uns tempos atrás, num retiro budista, do qual eu participei, lá nessa Três Coroas, né? Vale a pena fazer uma experiência lá. Aí eu, quando ia entrando para o hotel, antes de chegar, tinha uma placa, um jardim, formiga andando lépida e faceira, cada qual com uma folhinha na cabeça, um pedacinho de folhinha na cabeça, e uma placa pedindo para respeitar as formigas. Mas eu não estava, já ia botando um pesão em cima de um.
quase que eu cometi um assassinato. Mas é a mesma, é um ser senciente. É essa visão que nós precisamos ter da vida. Não vim aqui ensinar ninguém, mas era a necessidade de fazer um desabafo e conversar com vocês e ouvir vocês também. Tempo aí. Para quanto? Meia-noite? Não, para terminar? Já para terminar? Hoje. Você nunca mais vai me convidar para vir aqui. Você vai se arrepender amargamente. Gente, nós somos irmãos do caminho, a caminho da plenitude. Todos nós. Mesmo esses irmãozinhos que estão no Senado, no poder hoje, eles vão acordar também. E aí, as lágrimas, os lamentos não resolvem. Tem que reencarnar de novo para devolver centavo por centavo. Olha, tem dinheiro, hein? Aí não haverá mais crianças sem comida, sem casa. Isso a grande transição está fazendo. Nós estamos a caminho. A grande mudança. É a grande mudança. Não sei se eu devo falar mais. Eu gostaria de fazer uma vivência com vocês. O nosso querido irmão falou ali na importância do pensamento. Leon Denis, numa das obras dele, não me recordo se foi o problema do ser, do destino e da dor, que ele diz assim: o pensamento cria, a vontade edifica. Quando eu li isso pela primeira vez, eu comecei, desde então, a refletir. E, caminhando por outros caminhos, a importância do pensamento sempre foi ressaltada pelos grandes mestres de sabedoria perene ao longo dessa caminhada planetária que todos nós estamos fazendo. E todos eles foram unânimes. Vocês sabem disso. Em 1977, por aí, em 70, 77, eu estava na URGS, eu era professor, e me matriculei num curso sobre biologia do comportamento. Tinha vindo um professor americano e promoveu um curso em nível de pós-graduação. Eu tinha muito interesse, como tenho ainda, sobre o comportamento humano, o comportamento em geral, a base genética do comportamento. Aí me matriculei e fui cumprindo as obrigações acadêmicas. E quando chegou próximo ao fim do curso,
me ajudou muito. O meu orientador disse, agora vocês vão ter que fazer uma espécie de mini tese. Tudo que vocês ouviram, e vocês vão apresentar o problema e o tema que vocês vão desenvolver para poder serem aprovados. Naquela época, eu já estava estudando há tempos o Espiritismo, estudando parapsicologia, psicocinese, telecinese, coisa que na universidade não tinha chegado. Aí, eu bolei uma problemática, fundamentei, para apresentar para o meu orientador, um grande professor, ainda vivo, da URGS, geneticista. E qual foi esse tema? Ação psicocinética do pensamento como fonte causadora de mutações. Eu estava extasiado, estava em orgasmo sideral. Tem o orgasmo biológico e o orgasmo sideral. É um pouquinho diferente, mas é bom. Muito bom. Aí, cheguei lá, eufórico. O professor, ele usava óculos, mas da minha estatura, mais ou menos. E eu ali sentado na frente dele. Ação psicocinética. Não dá para botar no nome de uma criança que isso aí, a criança não ia gostar. Psicocinética, venha, vem cá. Não é possível, na verdade. Mas é o termo técnico. Psicocinese, telecinese, ação do pensamento à distância. O pensamento é a fonte geradora de tudo que existe no universo e na natureza. Daí a importância da educação. Pensamentos desarmônicos geram funções desarmônicas no metabolismo celular. E vai interferir no sistema imunológico do indivíduo pensante. E ele vai ser vítima dos seus próprios pensamentos, a curto, médio ou longo prazo. E todos os grandes iniciados da humanidade, que antecederam o Cristo e o próprio Cristo, ensinaram isso. E vocês sabem, o câncer, eu já tive vários cânceres. Um câncer, que tem câncer de pedigree. Esse câncer rasteiro não dá ibope, não, né? Morreu de câncer. Mas que tipo de câncer? Ah, câncer de pele. O cara faz assim, leva. Agora, aqueles câncer bem caprichados, com pedigree, esses oncologistas, não, deixa aqui que eu quero estudar. Mal sabe que aquele câncer é fruto dos meus pensamentos desarmônicos ao longo de vidas anteriores, com reflexão no atual presente, em função da minha carga genética. Eu estou herdando de mim mesmo. E mais da minha conduta, dos meus maus hábitos em desarmonia com as leis da natureza. Mas o professor olhou para mim e disse assim, me devolveu delicadamente, porque a intenção dele, eu vi no olhar dele,
que era assim. Mas ele foi gerando, né? Às vezes a gente começa a despertar a capacidade da clarividência, da premonição, tem que ter controle. Porque eu olho para aquele cara lá, estou te achando simpático, viu? Com esse olhar generoso. Então, a gente vê, mas a pessoa está pensando uma coisa e no gesto está fazendo outra. E você tem que ter uma finesse para poder aceitar a atitude dele e não chegar, se você é um cretino, isso, aquilo, então, e entender. Por isso que a nossa percepção extrasensorial ainda não é tão lúcida em nós como a mediunidade. A percepção extrasensorial é inerente à capacidade mediúnica de cada um de nós, que ainda não é aceita no meio acadêmico. Então, o professor disse, eu peguei, se você quiser concluir o teu curso e ser aprovado, a essa altura eu estava tremendo, né? Você vai escolher um outro problema genético, porque senão não é ciência. Ele tinha razão. Saí de lá cabisbaixo, vinha pelo corredor, aí encontrei um grande professor, um grande amigo, e um grande professor da URGS. Vou declinar o nome dele em homenagem a ele. Casimiro Tondo, um biofísico, mas ele era um médium sensitivo, clarividente, ele olhava para você, descrevia a tua psicosfera ou a tua aura. Olha, você está com uma manchinha aqui e ali, vai ao médico, aí. E ele fazia isso anonimamente nos corredores da universidade. Ele era um homem alto. Ele colocou a mão sobre o meu ombro e disse, Cícero, quando eu disse para ele, eles ainda não entenderam, porque esse professor Tondo estava muito à frente de todos os professores, porque ele era um paranormal. Então ele sabia o que eu queria, era mostrar que o pensamento interfere nas condições geoclimáticas do planeta. Esse tema, o pensamento como fonte geradora de modificações geoclimáticas, eu apresentei mais tarde, em 1999, em Lisboa, num congresso internacional de espiritismo, e foi aplaudido. Nossos pensamentos interferem na vida micro, macro, visível e invisível de cada um de nós. Eu escrevi um livro, Psicosfera, que trata desse assunto. E ainda quero continuar. Nossos pensamentos harmônicos e desarmônicos criam verdadeiras cargas e descargas eletromagnéticas no plano físico e extrafísico do planeta Terra. Tsunami, vendaval, terremoto,
são efeitos geoclimáticos, geológicos, mas o componente do pensamento dos terrícolas que vivem encarnados e desencarnados naquela área geográfica contribui direto ou indiretamente. Vocês já ouviram falar no efeito borboleta? Um pesquisador meteorologista, Edward Lorenz, estudando a meteorologia, ele observou que na natureza há um fenômeno que ele chamou de ações, microações energéticas podem, atuando na atmosfera, criar vórtices energéticos e com isso a se rodopiar microscopicamente. E que as ondas desse movimento caótico graficamente se apresenta como se fosse asas de borboleta. E ele chegou à conclusão que aquele oscilar suave do adejar das asas da borboleta, vocês já viram uma borboleta? É suave, é poético, até que ela. Assim é o nosso desencarne. Eu gosto muito dessa figura. Quando nós morremos, vocês estão vendo que eu estou pulando para cá, para lá. Quando nós desencarnamos, o corpo morre, mas a alma, como uma verdadeira crisálida de consciência, então começa a inflar. E se tem conhecimento, ela estica as asas do perispírito e se lança ao voo rumo ao infinito. E vai reencontrar com os entes queridos, os entes amados e os desafetos também. E a vida continua. Está no fim, né? Eu nem comecei, rapaz. Você tá, não, me dá 5 minutos só. Eu prometo que vou embora. Você não me disse se estava faltando 5 minutos. Você nem sabe, né? Ele nunca mais vai me convidar. Ele é muito generoso, muito, e é espírita. E ele é espiritualista, melhor ainda, reencarnacionista, e gosta de ufologia. Porque tem uns que você quer ver se o cara, qual é o nível deles, fala em ufologia, o que é isso? Onde é que a gente come? Onde é que a gente bebe? Pensa em algum produto. Aí você nem perde tempo de falar com os caras. Vamos fazer um exercício aqui, rapidinho. Mais 3 horas e nós estamos conversando. Eu estou fazendo uma experiência, quando eu pego um grupo grande assim, que a gente não tem nenhum contato, mas nem sempre a gente consegue, porque tem que obedecer às regras da casa, né? Eu vou pedir para vocês ficarem bem tranquilos. Façam uma respiração suave. Eu vou dizer uma palavra. É uma experiência que eu já fiz em outros grupos. Eu quero ver qual é a reação de um outro grupo desconhecido. Eu vou dizer uma palavra
Mas eu não sei qual é a palavra que eu vou dizer, honestamente. Eu também vou me conectar, e essa palavra virá do infinito. Eu gosto quando vem um palavrão. Mas aqui, em respeito às meninas que estão aqui, que elas têm um ouvido muito sensível, né? E é palavra fora de um certo tom vibracional, produz otite. Então, pode fechar os olhos abertos. Eu vou me respirar um pouco. Vou fechar os olhos. Não é possível. Eu gostaria que fosse uma outra palavra. Mas, em todo caso, essa palavra ela é fantástica. Eu vou pronunciar 3 vezes essa palavra que me veio à mente. E vocês vão entrar em ressonância com ela. E ver o que ela, essa palavra, causa na sensibilidade de cada um. A palavra é caridade. 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 Respirando suavemente. Está funcionando aqui? Alô, estão me ouvindo? Parou de funcionar. Descarregou até o... Quando eu disse a palavra... Estão ouvindo a minha voz aí? Estão ouvindo a minha voz aqui? Sim. Estão ouvindo a minha voz aí? Sim. Então ainda se nós tocou as cordas vocais, razoavelmente... Para dar uma recepção. Hein? Quem de vocês, um daqui, ou 2 daqui, 2 daqui, 2 de lá, poderia me ajudar? Quando ouviu a palavra caridade, qual foi a ressonância íntima ou não que sentiram? Entenderam? Sim, senti. Aqui. Um momentinho, vamos começar aqui. Quem quer falar? Me veio primeiro. Eu não queria essa palavra caridade. Isso para ele. Eu queria um palavrão, mas nem sempre. Primeiramente. Fala alto, menina. Aquela menina lá não está ouvindo. Primeiramente eu lembrei de Madre Teresa, praticando a caridade, depois o senhor ficou repetindo, eu lembrei de Divaldo e comecei a sentir uma coisa boa, uma energia assim boa e só uma luz branca que eu vi. Vocês ouviram o que ela disse? Sim. Deu para ouvir? Sim. Sentiu-se bem. E lembrou de 2 pessoas que estão praticando a caridade. Não é isso? É do conhecimento geral. Qual é? Eu não pensei só na caridade material. Mais alto, que lá não estou ouvindo. Não pensei só na caridade material, que é a primeira que vem à mente, né? Mas na caridade moral, que vem ao encontro do que ele falou no início. Olha para o outro e te sente no lugar dele. Você já pode desencarnar hoje à meia-noite. Se for paciente. Encerrou o assunto.
Pode ou não pode desencarnar? Uma pessoa que já chega a esse nível de compreensão, Tá pronto. já tem condições de desencarnar a qualquer hora. É ou não? Você não concorda? Com certeza. Hein? Com certeza. Tu fica simpático com essa barbicha aí, com Obrigado. essa careca. Viu? Continue assim. Obrigado. E daí? Mas ela deve ter mais coisa para fazer aqui ainda. Não, mas não sou eu que vou dizer para ela desencarnar, né? Vocês estão entendendo, gente? Eu gostaria de fazer isso com cada um de vocês, mas não posso porque ele lá está ansioso. Eu não quero fazer o homem ansioso. Aqui, quem quer? Sim, já te vai dar? Sim. Senti amor. Mais alto, que não. Eu senti amor. Amor. Amor em todas as direções. Porque como foi falado na consciência, na evolução de todos os planos, eu senti em todas as direções, fosse animal, assim, todas as... foi sentido. E também em relação ao próximo. Sim. Foi isso. No teu corpo físico, sentiu alguma coisa? Senti um calor aqui. Onde? No coração, nessa região aqui. Sentiu o quê? Calor. Calor. Um aquecimento. Agradável ou desagradável? Agradável. Isso é importante para nós que trabalhamos em atendimento fraterno, com passe-terapia, o poder da palavra e o efeito que causa no nosso organismo físico e perispirítico, e na alma e na consciência. Aqui, era você? É você? Eu senti que o peito assim se inflou. Ui, alô? Eu senti que o meu peito assim se inflou e com uma cor amarela e senti assim uma sensação de muito gostosa. Muito gostosa. Assim, todo o peito, todo o peito ficou amarelo. Obrigado. Aqui. Já vou encerrar, meu. Sim. Ela já está aqui, já te dou. Tá. Quando o senhor falou... Aqui, põe na boquinha. Quando... Quando o senhor falou em caridade, eu me lembrei da palavra bondade. Me veio também a imagem do Mestre Jesus, a imagem, a figura de Chico Xavier. E eu me lembrei também de todas as preces sinceras, por causas justas, quando são atendidas, que a gente ora e pede pela ajuda dos espíritos bons e protetores, dos seres de luz e do bem, e como eles intercedem, e como eles ajudam, atuam, respondem, concretizam essas orações. Eu me lembrei da atuação desses seres, dessas entidades, porque isso, para mim, é a caridade pura, é a manifestação mais sublime da caridade. Então, foi isso que me lembrou. Eu não fiquei tanto na parte da sensação, eu fiquei mais da percepção visual, sabe? Das imagens, das mensagens, não fiquei tanto na sensação física. Muito bom. Ainda não é tempo de desencarnar. Não se apresse. Bom, eu estou tremendo até agora. Eu procurei me concentrar na parte física. E a sensação que me deu é como se a gente atirasse uma pedra muito grande na água. Ela atingiu na área cardíaca. E sabe aquelas ondas, aqueles círculos que se formam, que vão se expandindo? Foi exatamente isso que aconteceu no meu corpo. Percorreu o corpo, tanto que a vontade de chorar continua. As mãos estão suando muito. E em mim foi muito bom.
mim que eu quero ir. Aí eu vou embora mesmo. O clube de Budapeste, liderado por Ervin Laszlo, um grande cientista, desde 1996, ele e uma pleiade de cientistas, artistas em todas as áreas da arte, Dalai Lama e outros mestres da Índia, mestres da espiritualidade, cristianismo, judaísmo, islamismo e outros ismos por aí afora, fazem parte desse grupo. E eles lançaram a campanha em 96, que está em andamento, porque eles estão convictos que o pensamento e a oração pela paz, a meditação pela paz mundial, é o que vocês estão fazendo, e cria, por uma semelhança ao efeito borboleta, um tsunami de luz. Um tsunami de luz que vai varrer todo o planeta, levando luz e paz a todas as mentes e a todos os corações. Muito obrigado. Desculpe, meu caro. Desculpe.